Então, que o senhor falou que a alma de Jesus foi criada. E Jesus, ele já existia como divindade, né? A divindade dele já existia. Ele, o verbo, a sabedoria, né? Então, ele existia como puro espírito, né? Deus. E o homem, ele tem alma e espírito, como que é? Eu não Tá, vamos explicar direitinho, tá? Então, Jesus Cristo, ele existia desde sempre no seio da Santíssima Trindade, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo, né? Aqui está. Ele era e sempre foi uma pessoa divina. Jesus Cristo é uma pessoa divina, um eu divino. Não existe eu humano em Jesus, né? Mas quando ele se fez homem, sem deixar de ser Deus, ele continuou tendo a divindade própria da sua pessoa divina e assumiu a nossa humanidade. Só que a humanidade é toda criada. Para se fazer homem, ele assumiu um corpo que foi um corpo que foi gerado a partir da Virgem Maria. E a alma? Houve quem dissesse que Jesus não precisava de alma, porque ele já era um espírito. Então a própria divindade desempenhou o papel de alma humana. Quem disse isso foi um bispo chamado Apolinário. Mas isto foi combatido pela Igreja como uma doutrina errada, uma heresia chamada apolinarismo, de que Jesus não teria uma alma racional. Então, ele teria se encarnado em um animal irracional. A doutrina católica verdadeira afirma que Jesus Cristo, no momento da sua encarnação, teve uma alma criada. Se você preferir, criada por quem? Por Deus. Por ele mesmo também, porque ele é Deus, né? Junto com o Pai e com o Espírito Santo. Ele criou uma alma para si, assim como ele formou um corpo para si. Mas a alma de Cristo é uma criatura. A alma é criada, o corpo é criado. Só a divindade de Cristo, a natureza divina, é que é incriada. Então, embora Deus seja um espírito e a nossa alma seja espiritual, não podemos confundir as coisas. Deus é um espírito eterno. A nossa alma é criada por Deus e feita para informar um corpo material, para ser o princípio vital deste corpo. Nem todo espírito é alma, e nem toda alma é espírito. Um anjo é espírito, mas ele não é alma, porque ele não informa, não dá vida a nenhum corpo. É um espírito puro, separado. As almas dos animais são almas, porque elas dão vida aos corpos deles, mas não são espíritos, porque não são intrinsecamente independentes da matéria. Então, uma coisa é ser espírito e outra coisa é ser alma. No caso do homem, a alma é também espírito. Tá? E no caso de Cristo, ele tinha uma alma racional, pela qual ele uniu a sua divindade ao seu corpo. Tá? Tudo isso no instante da encarnação, quando ele foi concebido por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Essa é a doutrina católica. E como isto é uma verdade de fé, São Máximo Confessor usa isso para dizer: se com Jesus foi assim, conosco também é. Porque ele se fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Então também nós recebemos a alma criada no momento da concepção. Argumento forte, que se São Tomás tivesse conhecido, ou teria aceitado, ou pelo menos teria contestado. Nenhuma coisa nem outra ele fez. Certo, gente? Ufa! O senhor ia perguntar uma outra coisa que eu não entendi direito. Expliquei! Que coisa boa, hein? Quando a gente responde uma coisa e por tabela as outras se aclaram, não é? Ótimo! Vamos agora fazer um apagamento ou uma apagação. Como é que se fala isso aqui?
ato de apagar. Vamos apagar a anidação também? Não, deixa ela aí. Vamos agora passar ao argumento da gemelação univitelina. Prestem atenção. Esta aula, se vocês prestarem atenção, pode servir para salvar muitas vidas. Os gêmeos univitelinos são um argumento recorrente contra a animação imediata. E um argumento muito atual. Vamos entender nas palavras de um mediatista. Este mediatista é Norman Ford, que escreveu um livro, When Did I Begin? Quando eu comecei. E ele diz, eu comecei quando eu fui implantado no útero. Ele não diz, eu comecei quando eu fui concebido na trompa de Falópio pelo encontro dos gametas. Não. E como é que ele chega a essa conclusão? O zigoto, diz ele, é um indivíduo ontológico vivente. Mas tão logo ele se divide mitoticamente em dois blastômeros gêmeos separados, aparentemente cessa de existir e perde a própria individualidade ontológica, para dar origem a dois indivíduos ontológicos viventes, geneticamente idênticos, mas distintos. Quando o zigoto forma gêmeos, cessa a continuidade do mesmo indivíduo. Vamos devagar. Vamos tentar entender o que Norman Ford está dizendo. Aqui está um zigoto. O zigoto se divide formando gêmeos, ou seja, os seus dois blastômeros se desligam um do outro. Esse blastômero dá origem a um adulto e esse aqui é um outro adulto. Diz ele, então, que ocorre uma perda da continuidade. Esse aqui é um zigoto. E onde ele está agora? Ele está aqui? Ou ele está aqui? Ou ele não está em nenhum dos dois? Diz Norman Ford que ele não está em nenhum dos dois. O zigoto não pode considerar-se idêntico a nenhum dos gêmeos que se formam por efeito do seu desenvolvimento. O zigoto, então, não pode ser nem A nem B. Quando ocorre uma gemelação, quando os dois blastômeros se separam, então ocorre essa descontinuidade, segundo ele. Tá? Este outro autor, bem anterior a ele, Joseph Donsel, olha o ano em que ele escreveu isso, 1970, ele diz que os gêmeos idênticos, diferentemente dos fraternos, que derivam de dois óvulos distintos, fecundados por dois espermatozoides distintos, os gêmeos idênticos começam a vida como um óvulo fecundado por um espermatozoide, esse aqui. Para os proponentes da hominização imediata, ele prefere usar hominização à animação. Esse óvulo fecundado é uma pessoa humana. Muito cedo na gravidez, esse ovo se divide em duas ou mais partes, cada uma das quais se desenvolve em um adulto. Esse fato é difícil de reconciliar com a hominização imediata. Uma pessoa humana não se divide em duas ou mais pessoas. Está entendendo o argumento de Donsel? Então vamos ver o raciocínio dele. Premissa maior: uma pessoa não se divide em duas pessoas. Premissa menor: ora, o zigoto se divide em duas pessoas. Logo, o zigoto não é pessoa. Se não é pessoa, a alma racional, espiritual, não está presente nele. Entenderam? Dessa argumentação aqui, o que está errado? A premissa maior ou a menor? É certo que uma pessoa não se divide em duas pessoas?
é certo. Uma pessoa não se divide em duas. O que está errado é a premissa menor. O zigoto se divide em duas pessoas. Isso aqui é o que não ocorre. Vamos demonstrar isso. Prestem toda atenção. Voltando à discussão de Ford, que é posterior à de Donsel. À luz da discussão acima, parece que o zigoto não sobrevive à primeira divisão mitótica. Agora ele vai adiante. Norman Ford diz que quando o zigoto se torna agora 2 blastômeros, ainda que não tenham se separado para formar 2 gêmeos, só o fato de aqui haver uma célula e aqui haver 2, isso já é suficiente para você dizer que aqui ele não era uma pessoa. Olha só, parece que o zigoto não sobreviva à primeira divisão mitótica. Ele morre, ele deixa de existir quando ocorre essa divisão. Mas se torne 2 células distintas e perca a própria identidade ontológica, cessando de existir por efeito desse processo. Olha que coisa interessante. Isto é, acontece algo de semelhante à fissão de uma célula bacteriana. Esta, dividindo-se, dá origem a 2 células, com a perda da célula-mãe. Uma bactéria se divide em 2. Ela se reproduz por cisseparidade ou bipartição. A bactéria-mãe desaparece e as filhas surgem. Assim ensinaram as nossas professoras. Eu me lembro até hoje a minha professora ensinando isso. Será que eu vou convencer vocês agora do contrário? É difícil, mas vou tentar. A implicação de tudo isso é que o zigoto não sobrevive à primeira divisão mitótica. O zigoto não sobrevive a esta primeira divisão aqui. Independentemente do fato de que depois haja ou não divisão gemelar. Não importa se depois disso houve uma separação dos 2 blastômeros ou não. O fato de aqui haver uma célula e aqui haver 2 já significa que esse zigoto não existe mais. E aqui são 2 indivíduos diferentes e distintos. Que coisa, hein? Agora vamos fazer uma pergunta que ninguém faz. As perguntas mais óbvias ninguém faz. E quando faz, sofre uma crise. A célula realmente se divide? A resposta seria, claro, padre. Como é que a célula não divide? Eu aprendi isso desde pequenininho. Existe a mitose com as suas 5 fases. Né? Como é que são as fases da mitose? Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. E nós temos a meiose, que é composta de 2 divisões, a divisão reducional e a divisão equacional. Claro que é uma divisão, as células se dividem. Mas vamos ver se de fato a palavra dividir é adequada. Ou se seria melhor dizer que elas se multiplicam. Ou que uma dá origem à outra, sem deixar de ser ela mesma. Vejamos aqui. Segundo o raciocínio de Ford, a primeira mitose, esta aqui, olha, seria uma espécie de suicídio. Sim, o embrião, o zigoto, morre. Agora, do cadáver desse suicídio, emergeriam 2 novos indivíduos, sem continuidade com o primeiro. Esse aqui é um outro indivíduo, esse aqui é um terceiro indivíduo e esse aqui morreu. Que confusão, hein? Aqui está uma célula que replicou ou duplicou o seu DNA. Bonito isso, você não diz que a célula divide o DNA, diz que duplica, diz que replica, tá certo? Depois começa a mitose. Forma-se o fuso acromático, migram-se os cromossomas até a placa equatorial e depois eles vão se separando até formar 2 células com o mesmo número de cromossomas da célula original. Esta aqui
agora tem duas. E eu pergunto, essa célula é esta? Esta célula é esta? Ou ela não é nenhuma das duas? Ela morreu e as outras duas surgiram. A pergunta tem todo sentido, não é uma pergunta puramente retórica, não. Vamos adiante. A ideia de que o zigoto morre e os dois blastômeros passam a viver suscita várias dificuldades. Primeiro, em que momento o zigoto morre? E em que momento os dois blastômeros passam a viver? Como a gente diz, a mitose é um processo. Em que momento ocorre essa morte? Aqui jaz um zigoto. Em que momento agora os blastômeros começam a dizer aqui surgiram dois blastômeros? É difícil. Para mim, impossível determinar isso. Quem controla o processo da mitose? O zigoto moribundo ou os blastômeros recém-chamados à vida? E onde estão os sinais de descontinuidade semelhantes ao Big Bang da fertilização? A mitose não tem esses sinais. A mitose é bem tranquila. Ela não é, nem de longe, semelhante à fusão dos gametas. Então, aqui está uma resposta do geneticista Ângelo Serra, um jesuíta que morreu há pouco tempo, que eu tive a alegria de conhecer. Veja o que ele diz, respondendo a Norman Ford. O primeiro evento na formação de um novo indivíduo humano é a fusão de duas células altamente especializadas e programadas, o óvulo e o espermatozoide. O óvulo, para nós, é o ovócito primário, né? Tudo bem. O óvulo e o espermatozoide, através do processo de fertilização. Aqui não seria bem processo, seria evento, mas deixemos de lado. A célula que dele resulta no próprio momento da fusão é chamada zigoto. E com ela inicia o desenvolvimento embrionário de um novo ser humano. Nela se desenvolve de modo altamente coordenado processos diversos que em 15 a 20 horas levam à formação de uma segunda célula. Veja como Ângelo Serra diz. Ele não diz que o zigoto se divide em duas células, mas que o zigoto dá origem a uma segunda célula, sem deixar de ser o que ele é. Vejamos se a gente consegue entender isso. Verifiquem aqui. Esse esquema ultra simplificado é de uma célula que só tem dois cromossomas, um vermelho e um branco. Faz de conta, o branco azulado. Este vermelho aqui, depois da replicação, continua vermelho. E o azulado continua azulado. Até aí ninguém se perdeu. Quando começa a mitose, esses dois cromossomas migram para a placa equatorial. E depois eles se separam. Se você pudesse acompanhar cada um desses braços do cromossoma, você diria, esse aqui vermelhinho, quando se duplicou, na verdade ele continuou sendo quem ele é, mas foi acompanhado de um irmãozinho aqui, olha. Este azulzinho, quando se duplicou, continuou sendo quem ele é, mas acompanhado de um irmãozinho, um companheiro. Agora, quando eles se dividem, quem é esse aqui? Esses dois daqui podem ser esses mesmos. E esses dois daqui podem ser os dois companheiros que foram duplicados. Se assim for, esta célula continua aqui. E esta aqui é a segunda. Entenderam? Ou seja, não há divisão celular. Há a origem de uma segunda célula a partir de uma primeira. Há uma multiplicação, há uma replicação, mas não há uma divisão. Inclusive nas células bacterianas.
Mas isso é bom para vocês meditarem, porque isso aqui causa uma crise. Destrói aquilo que a gente aprendeu durante muitos anos. Temos que pensar para reorganizar o nosso pensamento, né? Vamos lá. Quem é John Billings? Conhecem? É o marido de Evelyn Billings, o casal que sistematizou o método Billings de regulação da procriação, tá? Australiano. John Billings, leigo australiano, respondendo a Norman Ford, também ele é australiano, mas padre, responde sabiamente dizendo isso: olha, na divisão celular, a célula não quebra, ela não se divide, nem seu material genético é compartilhado. O DNA dos cromossomas produz uma réplica de si. E essa réplica é dada junto com uma porção do citoplasma para a nova célula. A célula original não deixou de existir absolutamente, mas isso é uma coisa revolucionária. Até se você falar para algum biólogo, ele vai demorar a aceitar isso. Vamos lá. Se o citoplasma doado é tal que faça a nova célula totipotente, ou seja, capaz de produzir todos os tecidos e órgãos de um ser humano, ela pode desenvolver-se como um gêmeo, ou mesmo, de igual maneira, produzir mais pessoas geneticamente idênticas. Então, quando ocorre a separação, né, o desmembramento, e essa aqui é uma célula totipotente, então, ela pode se desenvolver como uma nova pessoa, um novo indivíduo humano. Novamente, as células progenitoras não cessam de existir. Toda vez, uma célula vai dando origem a outras, e mais outras, e mais outras, sem perder a sua identidade e a sua continuidade no tempo. Muito interessante isso que ele está dizendo. Surpreendente. Com o tempo, a formação de um outro indivíduo não é mais possível. A partir de um momento, não dá mais para haver gemelação. Hoje, por mais que você queira formar um gêmeo a partir da célula da sua pele, não consegue. Porque a célula da sua pele não é a totipotente, ela já é diferenciada. Mas até um certo momento ainda dá. As células adaptam-se a seus específicos papéis quando o crescimento e o desenvolvimento prosseguem. A identidade do zigoto como um ser humano, uma pessoa humana que continua a existir, nunca foi comprometida. Essa é a solução que dá John Billings. Bem, mas se vocês perceberem, daria para a gente chegar a essa conclusão só examinando a ovogênese. Ou vocês não acham? Olha só. O que é isso aqui? Isso é um ovócito primário. Na meiose, na primeira divisão, você não diz que ele se dividiu, você diz que ele expulsou um glóbulo polar. E fala corretamente. E assim você perdeu metade dos cromossomas, metade ficou no glóbulo polar. Só a outra metade está no ovócito secundário. Então o ovócito primário continua aqui no ovócito secundário, tendo dado uma parte do seu citoplasma e do seu material genético para uma segunda célula, que é o glóbulo polar. E da mesma forma, esse ovócito secundário, quando ele é penetrado pelo espermatozoide, prossegue a segunda fase da meiose, expulsando o segundo glóbulo polar. E você fala de expulsão de um glóbulo polar, de preferência a uma divisão. Tá certo. Porque essa segunda célula passa a existir sem que a primeira tenha deixado de existir. Esta é uma revista Nature, de 4 de julho de 2002, com esta matéria: seu destino desde o dia 1. Olha que coisa bonita.
É um embrião com 2 células à esquerda, 2 blastômeros, e à direita, uma montagem de como esse embrião vai se desenvolver em um feto. O instante da concepção, o momento e o lugar da penetração espermática é fundamental para definir onde será a cabeça, os pés, a barriga. O que antes era considerado impossível. Achava-se que no início o zigoto era uma massa que não tinha destino definido. Mas esse experimento revelou que tem. O seu destino desde o dia 1. Seu destino desde o dia 1. Seu mundo foi moldado nas 24 horas depois da concepção, onde sua cabeça e o seu pé iriam brotar e de que lado formariam suas costas e o seu ventre, foram sendo definidos nos minutos e horas depois que espermatozoide e óvulo se uniram. Até 5 anos atrás, essa afirmação teria sido heresia. Pensava-se que os embriões de mamíferos passassem seus 5 primeiros dias como uma esfera de células sem feições. Só depois, por volta do tempo da implantação na parede do útero, pensava-se que essas células adquirissem destinos distintos, determinando suas posições no futuro corpo. Até 5 anos antes de 2002, ou seja, até 1997. Pensava-se que era assim. Em 2002 descobriu-se que não é assim. Mas, por meio da marcação de pontos específicos de ovos de mamíferos, logo após a fertilização, pesquisadores demonstraram que eles vêm situar-se em pontos previsíveis do embrião. Em vez de ser uma esfera simples, parece que o óvulo recém-fertilizado tem um eixo bem definido de alto a baixo, que configura o eixo equivalente no futuro embrião. Controversamente, um grupo ainda afirma que o ponto no ovo em que o espermatozoide entra determina onde a primeira divisão ocorre e que as 2 células resultantes já têm uma tendência para diferentes destinos. O que é claro é que os biólogos do desenvolvimento não admitirão mais que os embriões precoces de mamíferos sejam amontoados de células. Isso é um golpe muito grande nos mediatistas de hoje, porque eles insistem em dizer que no início você tem só um amontoado de células, e não é verdade. Isso agora é contradito pelos fatos. Ângelo Serra, que diz na revista Civiltà Católica: a gemelação homozigótica ou univitelina é um modo excepcional de geração humana. O ser humano geralmente não é gerado assim. Ele é gerado pela penetração de um óvulo por um espermatozoide. Mas quando ocorre o desprendimento de partes de um embrião, dando origem a uma outra pessoa, estamos diante de uma gemelação. E a gemelação é um outro tipo de geração. Geração assexuada. Aqui está o pai, aqui está o filho. Eu sou ou filho ou pai do meu irmão gêmeo. Porque a gemelação é uma geração. Calcula-se que ocorra um caso em cada 250 zigotos que se desenvolve. Portanto, a gemelação é algo raro. E quando é que se dá a criação da alma, hein?
Quando é que esta alma é criada? A criação da alma se dá no momento em que uma parte se separa do embrião primitivo e se torna um novo indivíduo humano. Ou seja, a alma já havia sido criada aqui quando houve o encontro dos dois gametas. Tá? Aqui houve a infusão da alma. E que nós temos um zigoto com uma alma espiritual e imortal. Agora aconteceu que, por algum motivo, uma parte do embrião de poucas células se desprendeu. Quando é que este novo embrião aqui recebeu uma alma? No momento do desprendimento. No momento em que ele foi destacado. Então a criação da alma dele ocorreu aqui. E esta alma que estava aqui permanece como estava. Tá? Então não é uma pessoa que se divide em duas. É uma pessoa que dá origem a uma segunda pessoa, por gemelação, que é um modo excepcional de geração na espécie humana. Conclusão. A gemelação é uma geração. Na gemelação, uma pessoa não se divide em duas. Uma segunda pessoa tem origem a partir da primeira, sem que esta assim, tenha a sua individualidade comprometida. Agora uma perguntinha para a prova da sexta-feira que vem. Vamos lá. Segundo São Tomás de Aquino, o homem passa a existir aqui, no 40º dia. Quando o embrião tem apenas uma alma sensitiva ou apenas uma alma vegetativa, ele não é um homem. E São Tomás diz isso com coerência consigo mesmo. E aí eu pergunto, eu posso matar este ser aqui que ainda não é um homem, mas que está destinado a tornar-se um homem? São Tomás responde, não. Mas por quê? Porque isto aqui é um homicídio? Não pode ser homicídio porque isso não é homem. Homicídio é a morte de um homem. Então não é um pecado contra o 5º mandamento, não matarás. Mas é um pecado contra o 6º mandamento, não pecar contra a castidade, não cometerás adultério. Porque, segundo Santo Tomás, isto aqui ainda é um processo de geração. Então aqui você está pecando contra o 6º mandamento, contra a dignidade da procriação. Você está cometendo um pecado semelhante ao onanismo ou o coito interrompido, que separa o ato conjugal da sua abertura à procriação. Um pecado contra a natureza, um pecado grave, um pecado mortal, mas que não é um homicídio. São Tomás nunca permitiu, nem permitiria, o aborto, nem sequer na fase precoce, mais precoce do embrião. A única distinção que ele faz é da espécie de pecado. Ou é pecado contra o 5º mandamento, depois da animação por uma alma racional, ou é um pecado contra o 6º mandamento, antes da animação por uma alma racional. Tá? Importante vocês saberem isso, porque há pessoas por aí e revistas por aí dizendo que São Tomás aceitava o aborto até 40 dias. O que é um absurdo. Tá?